Os 10 jogadores com mais hat-tricks consecutivos na história do futebol, aqui no canal Mestre em Rankings. Inscreva-se para não perder nenhuma atualização. E na 10ª colocação fica o jogador Erling Haaland. O norueguês está jogando como atacante do clube Manchester City na Premier League. E na temporada 2022 e 23 ele se tornou o primeiro jogador a marcar 3 hat-tricks consecutivos. Isso significa um após o outro. Ainda mais sendo em jogos em casa, na história da Premier League, na vitória por 6-3 contra os Red Devils. Haaland ainda é um jogador muito novo e claro que pode repetir este feito por muitas vezes ainda pela frente. Inclusive muitos o cogitam como o próximo Cristiano Ronaldo, ou seja, estimam-se que ele pode passar Cristiano Ronaldo aí em número de gols. Afinal o cara é realmente uma máquina. E a 9ª colocação é ocupada por Harry Kane, e mais uma vez só para lembrar, essa lista é de hat-tricks consecutivos, apenas um após o outro. Harry Kane é um atacante inglês que joga pelo Tottenham, e ele é um artilheiro incrível e tem 8 hat-tricks em outubro de 2022. No entanto, ele está entre os grandes jogadores da EPL que marcaram hat-tricks consecutivos 2 vezes. Inclusive, Harry Kane também está na lista dos maiores artilheiros do mundo até 29 anos de idade. O cara é realmente uma máquina de fazer gols. E claro, de fazer hat-tricks aí também, coisa que não é para qualquer um. E na 8ª colocação fica o jogador Wayne Rooney. Este jogador tem sido uma obra-prima desde que pisou em um campo de futebol. Todas as suas jogadas são dignas de se tornar arte. Bom, na verdade hoje ele está aposentado, mas ele foi um jogador incrível em seu auge, enquanto jogava pelos Red Devils. Ele está entre as poucas estrelas da EPL a fazer hat-trick consecutivos em jogos da Premier League. E depois de um incrível início de temporada, nos anos de 2011/12, ele foi o 4º jogador a entrar nessa lista de mais hat-tricks consecutivos aí, marcando vários aí durante a sua carreira. O cara realmente foi uma lenda aí e sempre será. E a 7ª colocação é ocupada por Didier Drogba, que desde a sua estreia no futebol profissional em 1998, ele tem sido uma obra-prima também em meio aos gramados. Ele se aposentou aos 40 anos de idade em 2018. Ele ainda se destaca como um dos veteranos do clube e jogadores icônicos da EPL. Esse cara, durante os seus anos de atuação, era realmente uma máquina de pontuação. Ele ainda está entre os atacantes da EPL a marcar hat-tricks consecutivos na liga, com um total geral de 3 consecutivos, de 3 hat-tricks um após o outro. Uma lenda que jamais será esquecida. E na 6ª colocação fica o lendário Ian Wright, um dos jogadores mais imponentes de todos os tempos na Premier League inglesa nos anos 90. Ele se tornou o 2º jogador a marcar hat-tricks consecutivos enquanto jogava pelo Arsenal, e as 2 vezes que realizou este feito foram contra Ipswich e Southampton em março de 1994. Ele se aposentou nos anos 2000 após 2 anos de clube antes de se estabelecer em seu último clube, o Burnley. E claro, né, deixou seu legado aí no mundo do futebol, inclusive na parte dos hat-tricks, como estamos lembrando hoje aqui neste vídeo. E na 5ª colocação fica o jogador Ferdinando. Ele foi o primeiro jogador a conseguir 3 hat-tricks consecutivos enquanto jogava pelo Queen's Park Rangers. Ele alcançou a sua primeira vitória durante a temporada inaugural da Premier League durante uma emocionante vitória por 4-3 sobre o Nottingham Forest em abril de 1993. 48 horas depois, uma vitória por 5-3 foi graças ao hat-trick de Ferdinando, ou na pronúncia original de seu nome, Les Ferdinand. E claro, também aos gols de Andy Impey e David Beardsley. O cara foi realmente uma máquina, um precursor nesse tipo de jogada, e também fazer um hat-trick 48 horas depois fazer novamente. Realmente é um feito aí que poucos irão repetir ou talvez nunca se repita, né? Mas isso é o que veremos, né? Afinal a gente tem Haaland aí, o cara dos hat-tricks atualmente. E na 4ª colocação fica o jogador Jack Baumer.
Em novembro de 1946, quando jogava pelo Liverpool, Jack Baumer quebrou o recorde como o único jogador a marcar hat-tricks em 3 partidas consecutivas do campeonato. E ele conseguiu esse feito contra gigantes da Inglaterra, o Arsenal, Portsmouth e Derby, marcando cerca de 10 gols nos 3 jogos. Realmente é um feito assim extraordinário, principalmente lá nos anos de 1946. E com certeza o pessoal daquela época foi a loucura, os torcedores e todo mundo que acompanhava o futebol. E abrindo o top 3 nós temos Joseph Bican, um dos maiores goleadores de todos os tempos. Joseph Bican foi um atacante letal para a Slavia Praga e é um dos maiores artilheiros de todos os tempos, ficando em segundo lugar atrás apenas de Cristiano Ronaldo em gols oficiais, tudo isso jogando apenas 624 partidas. Entre os seus maiores feitos estão o período em que marcou 5 hat-tricks consecutivos nas ligas da Boêmia e da Moravia, em 17 de novembro de 1939 e 19 de março de 1940, um feito que para aquela época era assim um feito totalmente fora da curva. E como sempre digo, esses grandes jogadores deixarão o seu legado. E na segunda colocação fica Ahmed Rizwan. O atacante dos Eagles conseguiu marcar aí 5 hat-tricks consecutivos em 5 jogos em outubro de 2018, ou seja, bem recentemente. E ele ficou aqui em segundo lugar da lista. E enquanto ele tem essas grandes proezas e feitos incríveis no departamento de pontuação, ele também é elogiado por suas incríveis habilidades de passe. E ele joga nessa liga que irei deixar escrito na tela, afinal eu nem sei pronunciar. E a primeira colocação fica de Stefan Lucianic. Desculpe aí a pronúncia, porque realmente são nomes aí bem complicados e talvez vocês nem estavam esperando aí por esse jogador. O fato é, ele é um grande finalizador, entre os maiores de todos os tempos do NK Drasidakovo. Ele marcou aí cerca de 5 hat-tricks em 5 jogos consecutivos no ano de 2016, para igualar o recorde colocado por Joseph Bican em 1940. Ele marcou aí cerca de 20 gols nas 5 partidas. Esse é realmente um número absurdo e que muitos nem imaginariam ser possível, mas o cara tá aí mandando ver. Ou melhor, mandou ver lá na temporada de 2016. E essa de 2022-23 é Haaland que está comandando, como já falei anteriormente. Ainda há outros jogadores que realizaram este feito, só que a diferença foi o intervalo de tempo, por exemplo como Thierry Henry, que conseguiu fazer isso, mas em meses aí de intervalo um do outro. E claro, né, há destaques para outros jogadores aí que não estiveram nessa lista, como por exemplo Cristiano Ronaldo e Messi, que fizeram hat-tricks consecutivos na temporada 2017 e 2016, ou 2016-2017, e Karim Benzema em 2021 e 2022. No entanto, Luiz Adriano superou eles em 2014/15, quando marcou 8 gols nos 2 jogos do Shakhtar contra o Borisov. E claro, né, irei citar mais algumas curiosidades aí sobre hat-tricks, como por exemplo o menor tempo em que um jogador levou para fazer isso. Foi Alex Thor, jogador da Sunday League, que alcançou o status em menos de 70 segundos. Que inclusive foi confirmado pelo árbitro Matt Tyers, que disse que nunca tinha visto algo assim antes. E em 2015, Sadio Mané marcou o hat-trick mais rápido da história da Premier League no jogo do Southampton contra Aston Villa. Ele era um talento do futebol inglês que estabeleceu um marco inesquecível na história do futebol. E ele conseguiu isso apenas 176 segundos após o seu primeiro gol. Sadio Mané é realmente uma lenda, inclusive esse ano ele ficou aí entre o top 3 da Bola de Ouro, mais precisamente em segundo lugar. E claro, há muito mais curiosidades e fatos sobre o futebol, mas o vídeo vai ficar longo demais. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário e inscreva-se aqui no canal Mestre em Rankings.